Olá, está no ar mais um Aliança da Soja, um programa para impulsionar e conectar os elos da cadeia produtiva da soja, sempre trazendo muita informação e análise sobre os desafios e conquistas do setor. E no programa de hoje vamos falar sobre irrigação na soja. Conversamos com um produtor que já irriga há algumas safras e também com aquele que vai investir pela primeira vez em pivô na lavoura. Vamos falar também com a Embrapa para saber quais são os benefícios desta ferramenta e com um especialista para avaliar o custo-benefício da irrigação. E vamos ver também, ainda no programa de hoje, a importância da agrometeorologia. Vamos começar o programa então indo lá para o interior de São Paulo, em Capão Bonito. A cultura da soja, a gente sabe, não tem tradição em produção irrigada. Mas você, produtor aí do outro lado, já pensou em investir nesta ferramenta? A gente conversou com um produtor que já irriga há bastante tempo para saber com ele quais são as vantagens para a irrigação na cultura da soja. Da capital do feijão para o mini Mato Grosso. No interior de São Paulo, as terras de Capão Bonito foram se transformando nos últimos anos. Por aqui, o feijão ainda é cultivado, mas a soja tem sido a grande protagonista. Atualmente, já é a maior cultura do município, correspondendo a 60% do total produzido entre os produtos agrícolas. Na família Fujivara, o feijão deu espaço para a soja em 2002. A decisão foi pela rentabilidade do grão. Sidney já é a terceira geração de agricultores. Eu vejo muito com bons olhos o agronegócio, a cultura da soja para o futuro. Justamente por isso, nós temos a demanda mundial, nós temos um país maravilhoso, um clima maravilhoso, possibilidades de investimento e os jovens se interessando pela agricultura. Com o calor forte da região e pouco volume de chuva durante o ano, a saída é contar com a ajuda da irrigação. A irrigação vai nos trazer muito mais segurança, muito mais estabilidade em relação à produção. Outro benefício é plantar e colher de acordo com o calendário planejado. Com isso, é possível ter até 3 safras por ano. Nós conseguimos fazer um plantio de verão, o plantio da safrinha, no caso do milho, e onde não vai o milho safrinha, nós conseguimos fazer a cultura de inverno como o trigo. A empresa que instalou os pivôs na fazenda registrou o dobro de vendas do equipamento em 2021. Vem passando os anos aí de bastante seca e o pessoal coloca um pivô e vê que a produtividade aumenta, consegue antecipar a safra, consegue agregar por culturas de maior valor agregado também, embaixo do pivô, né? O projetista técnico explica que antes de iniciar a instalação, o produtor precisa avaliar a viabilidade econômica. Primeiramente, você elabora o projeto, definiu qual área você quer irrigar, qual que melhor aproveitou a sua área. Em seguida, você já vai ter qual vai ser a demanda elétrica e hídrica. Então, você entra nos órgãos competentes, com pedido de outorga, junto à companhia elétrica de liberação de energia, e esses são os passos para seguir adiante. Vamos ampliar então agora o tema conversando com o Rodrigo Arroio Garcia, que é pesquisador da Embrapa Oeste, para a gente saber aí, a gente tem esse conhecimento de que o maior desafio do produtor é com o clima e na última safra a estiagem prejudicou muitas lavouras, né? Planta sem água é uma planta que não dá produtividade, né, Rodrigo? Para a gente entender, então, quais são os principais benefícios e também uma pergunta que é comum, todo produtor deve irrigar ou isso, claro, vai variar de região para região? Seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Bom, de forma geral, o produtor de soja ele investe bastante em tecnologia, em maquinário, agricultura de precisão, manejo de adubação, tratos fitossanitários, mas com certeza aquele fator que normalmente impacta mais na produtividade da soja é a questão água, né? No caso, a deficiência hídrica ao longo do ciclo da soja. É claro que isso vai depender muito da intensidade e da fase de desenvolvimento das plantas de soja em que ocorre essa deficiência
hídrica. E o cenário atual que a gente está passando mostra um grande benefício da irrigação. Enquanto as chuvas ainda não chegaram, não se estabilizaram, né, nessa época do ano, quem tem irrigação já iniciou essa semeadura logo após o fim do vazio sanitário. Ô Rodrigo, e agora para a gente também trazer essa dica para o produtor, quais são os tipos de irrigação? Inclusive, já é uma novidade para a cultura da soja, irrigação com gotejamento, né? Então, quais são os tipos indicados? Isso varia de lavoura para lavoura? Como que é? Sim, depende de uma série de fatores. Assim, de forma geral, nós temos a irrigação por inundação, que vai ser mais uma questão pontual ali no Rio Grande do Sul, onde tem as áreas de várzeas. Essa irrigação por gotejamento subterrâneo, que é muito interessante, bastante eficiente e que está aumentando com um certo destaque. E a mais comum, que é aquela irrigação por aspersão, que tem aquela mais convencional, né, que tem as hastes no solo, que é normalmente para áreas menores, e aquela mais consolidada, que é mais representativa, que é a irrigação por pivô central, que aí tem uma área de trabalho bastante grande. Um pivô consegue fazer 80, 100, 150 hectares. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pelas suas informações, falando aí em nome da Embrapa Oeste, trazendo dicas para o produtor de soja. Obrigada. E o Aliança da Soja vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando de irrigação na cultura da soja. A gente vai conversar com um especialista para entender as vantagens dessa ferramenta e ainda a importância da agrometeorologia. É daqui a pouco, eu volto já. E para enfrentar as adversidades do tempo e garantir mais produtividade, outra ferramenta é a agrometeorologia, que analisa a influência do clima nas atividades agrícolas e com esses dados é possível ter uma maior produtividade. E eu vou chamar agora aqui então o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos para a gente abordar um pouco sobre a importância desta ferramenta na lavoura para a produção de soja. Marco, a gente sabe então que o principal desafio, né, do produtor é com o clima. Quando há estresse hídrico, a lavoura fica prejudicada. Então, como que o produtor pode utilizar, pode abrir mão dessa ferramenta para poder entender ali como que está a lavoura de acordo com cada região? Seja bem-vindo. Eu que agradeço, né, o convite. Olha, ele tem que olhar bem a previsão do tempo, né? Porque com a previsão do tempo ele vai poder saber se vai ou não chover, a quantidade de chuvas que vai ter naquela determinada região e, com isso, tomar as devidas decisões, né? Você pode ter programado, vou plantar daqui uma semana, mas ele olha a previsão, pode ser que não tenha chuva ou chove antes, né? Como está acontecendo agora, né? Choveu alguns dias antes do que, e aí ele inicia o plantio, o semeio, até mesmo os tratos culturais. Eu acho que a previsão do tempo hoje é uma ferramenta que qualquer produtor hoje tem que estar na mão. Eu queria que você explicasse para a gente se essas condições também afetam a fitossanidade da planta. Nossa, o estresse hídrico a gente até monitora os estresses hídricos aqui internamente para saber, porque o estresse hídrico diminui a massa verde da planta, né, e isso diminui a produtividade da planta. Além disso, uma planta mais estressada hidricamente ou até termicamente, né, quando você tem os estresses térmicos, isso possibilita aí entradas de patógenos na planta. Isso pode agravar condições fitossanitárias dela, enraizamento. Então, o estresse hídrico, né, só para vocês terem uma ideia, hoje 73% das perdas no mundo com produtividade está relacionado com água, seja por déficit ou seja por excedente hídrico. Obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui com a gente no Aliança da Soja. Eu que agradeço. Obrigada. E agora a gente vai para o interior de São Paulo para acompanhar a história de um produtor que resolveu, nesta safra, investir pela primeira vez em irrigação na lavoura. Vamos acompanhar. O plantio começou em 15 de setembro e avança nos 2.000 hectares. Para ter mais segurança e não ficar refém do clima, para a próxima temporada do milho segunda safra e da soja em 22-23, a área vai ganhar 3 pivôs para irrigação. Devido ao alto investimento que se tornou a cultura de cereais, a gente está procurando agora também a irrigação
pensando em eficiência, principalmente eficiência, fazer a cultura na hora certa e o seguro pelo alto investimento que a gente faz. A média produtiva do ciclo 2021 de soja foi de 77 sacas por hectare no sequeiro. Para a safra 22-23, na área irrigada, que corresponde a 8% do total, o produtor espera ter um acréscimo de 15% em produtividade. Você começa a fazer a conta da sua garantia a longo prazo no sistema, né? Então isso requer uma ferramenta a mais que seria a irrigação. O Marcelo faz parte do grupo de agricultores que fizeram aumentar a área irrigada no Brasil. De acordo com os últimos dados de fevereiro de 2021 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a área no Brasil foi elevada para 8.200.000 hectares irrigados. Em 1999, o país tinha cerca de 2.900.000 hectares. Em 2019, a área saltou para 6.400.000 hectares, aumento de 120%. Quando comparado com o aumento de área em 2019, o acréscimo na última safra, 2020, foi de 249.225 hectares, alta de 18,96%. Vocês viram aí na reportagem o aumento da área irrigada no Brasil nos últimos anos. E a projeção é que essa irrigação continue crescendo nos próximos 20 anos. A gente vai mostrar os dados aqui para vocês na nossa tela. Então, a projeção para 2040 é que o Brasil tenha aumento de 4,2 milhões de hectares de área irrigada, o que significaria 79% a mais em 2020. Os dados são da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Vamos acompanhar, então, as irrigações nas próximas lavouras aqui no programa Aliança da Soja. E para encerrar o programa de hoje, vamos chamar agora o Fausto Lopes, que é cofundador da iCrop, para saber com ele o custo-benefício da irrigação. Né? Como que a gente pode fazer essa conta? O produtor gosta de conta, colocar tudo na ponta do lápis, que precisa, né, para poder ter essa lucratividade. Fausto, como que o produtor deve fazer esse primeiro estudo para poder implantar na lavoura a irrigação? Seja bem-vindo. Obrigado, Flávia. Obrigado ao canal pelo convite, né, pela participação. A irrigação, de fato, ela tem um impacto muito forte, né, no negócio da produção. Hoje, para você ter ideia, Flávio, em torno de 20% da área de produção é irrigada, corresponde aí próximo de 50% do alimento, né? E especificamente para a soja, a gente observa aí um aumento aí de 20 a 30 sacas, né, por hectare, comparativamente com áreas, né, que não tem irrigação. E o custo, né, em relação à produção, ele chega a aumentar em 8, 9 sacas por hectare. Né? Então, de fato, tem um incremento em ganho produtivo, né, um incremento produtivo em relação à irrigação. Ô Fausto, eu sei que depende de vários fatores, né? Mas, em média, qual que é o prazo para o produtor trazer de volta esse investimento, né? Ter de volta o que foi investido? Bacana. Essa pergunta é muito, muito boa. Um projeto de irrigação, ele tem um contexto muito específico, né? Do tipo de solo, relevo, clima, captação, distância da área irrigada, onde está o recurso hídrico, né? Então, existe uma variação de preço em função da característica do local. Dependendo do contexto, aí pode pagar aí de 2, 3, até a próxima de 5 anos, ter a viabilidade aí e ter o retorno. Né? De forma geral, o comum aí é em torno aí de 3 a 4 anos, né? O que você tem de incremento e utilizar aí o projeto de irrigação. Fausto, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, esclarecendo um pouco o investimento na irrigação para a cultura da soja. Como eu falei, a gente sabe que a soja não tem tanta tradição assim em área irrigada, mas isso está mudando, né? Muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos.
E o Aliança da Soja de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira, às 1h35 da tarde, aqui no Canal Rural. Eu vou esperar você. Até lá. Tchau, tchau.